Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pelo canal de áudio em inglês. Para acessar o áudio da conferência em inglês, você pode clicar no ícone de globo no menu inferior da sua tela do Zoom e, em seguida, escolher entrar na sala em inglês. Depois disso, você pode selecionar silenciar o áudio original. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do terceiro trimestre da companhia. Começando aqui pela nossa agenda, eu vou passar pelos principais acontecimentos que nós tivemos nesse trimestre. Em seguida, eu vou abordar o status dos projetos em implantação. Depois eu vou passar pelas explicações dos números do terceiro TRI e pela destinação dos resultados. E por último, eu vou demonstrar o desempenho da companhia no mercado de capitais. Começando aqui no próximo slide, a gente traz o primeiro destaque, que é a entrada em operação da TNE. No trimestre anterior, a gente já havia comunicado a definição da arbitragem, que estabeleceu a RAP em 561,7 milhões e prorrogou o final da concessão para setembro de 51. Agora, em setembro, a obra ela foi concluída e o projeto entrou em operação comercial, conectando o último estado isolado ao SIM. Seguindo para o próximo destaque, a gente traz a entrada em operação comercial da TCE. Esse é o primeiro ativo de transmissão da Alupar na Colômbia. A TCE ela consiste em uma linha de 500 kV que conecta a região de Bogotá à região de Pereira. Essa linha tem 237 quilômetros de extensão e ela tem uma receita associada de 28,5 milhões de dólares. Com a entrada em operação desse ativo, a Alupar passa a contar com 3 empreendimentos operacionais fora do Brasil, que é a usina no Peru La Virgen, a PCH que a gente tem na Colômbia, Morro Azul, e agora a TCE. E esses 3 ativos em conjunto, eles têm uma receita de aproximadamente 60 milhões de dólares anuais. Seguindo para o próximo destaque, nós tivemos a energização da fase 1 da TECP. A TECP é um projeto que contempla a modernização da subestação Centro, e esse projeto, diferente dos outros projetos Greenfield, ele está estruturado em 4 fases. A gente vinha desde a assinatura do contrato de concessão recebendo uma receita anual de 9,4 milhões, que era referente à fase inicial do projeto. Com a conclusão da fase 1, a companhia passa a receber uma receita anual permitida de 26,3 milhões, sendo 9,4 milhões referentes à fase inicial do projeto e 16,9 milhões referentes à fase 1. E essa receita ela representa 33% da RAP total do projeto. Nessa etapa, nós tivemos uma antecipação de 11 meses em relação ao prazo previsto no nosso plano de negócio, e isso resultará numa receita adicional de 15,5 milhões de reais para a companhia. No próximo slide, a gente traz um outro destaque, que foi a vitória da companhia no leilão realizado no Peru agora em setembro. Esse projeto ele consiste na implantação de aproximadamente 250 quilômetros de linhas de transmissão e 5 subestações. O investimento previsto é de 220 milhões de dólares e esse projeto tem uma receita atrelada de 31,8 milhões por ano. A entrada em operação comercial do projeto está prevista para novembro de 29 e o prazo de concessão é de 30 anos a partir da entrada em operação. Esse é um passo estratégico importante e ele reforça a presença da companhia na América Latina.
Esse projeto ele consolida esse novo ciclo de crescimento, que agora totaliza 950 milhões de dólares em investimentos até 2029, que resultará numa receita adicional para a companhia de 137 milhões de dólares quando todos os ativos estiverem operacionais. Nosso último destaque foram os pagamentos de dividendos nesse período. Nós pagamos os dividendos referentes ao primeiro e segundo trimestre desse ano. Então foi pago em julho e outubro 138,4 milhões de dividendos. Isso equivale a 42 centavos por unit. Com esses pagamentos, os dividendos pagos, eles totalizaram nesse ano 290,6 milhões, que equivale a 90 centavos por unit. Passando para a próxima sessão, nós apresentamos os status dos projetos em implantação. Nós trouxemos uma abertura mais detalhada, separando por avanços fundiário e de licenciamento ambiental, além dos status de contratação e dos avanços de obras. Os projetos eles estão em fase inicial, basicamente com os avanços nas contratações, nas negociações fundiárias e no licenciamento ambiental. O único projeto que tem um avanço mais significativo é a TECP, que eu mencionei com vocês agora no destaque. Esse projeto, ele tem, após a entrada em operação aqui da fase 1, ele está com um avanço físico de 23,8%. Seguindo com nossa agenda, a gente passa agora para as explicações dos números regulatórios. Então, começando pela receita, ela totalizou nesse trimestre 897 milhões. Isso representa um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O segmento de transmissão, ele contribuiu com um crescimento de 57,4 milhões no faturamento. Nós tivemos dois principais motivos aqui. O primeiro é o reajuste da RAP. Nós tivemos a resolução homologatória em julho desse ano e ela estabeleceu um reajuste de 5,32% para os contratos indexados em IPCA e um reajuste de 7,2% para os contratos indexados em GPM. E um outro fator que contribuiu para esse aumento foi a entrada em operação comercial do trecho norte, Manoel da Nóbrega, e do RBNI da transmissora ELTE. Quando a gente olha o segmento de geração, ele apresentou um crescimento de 27,6 milhões. Aqui, basicamente, nós tivemos um ganho pela estratégia de alocação de energia. A gente alocou um volume maior nesse TRI quando comparado ao mesmo período do ano passado. E nós tivemos também no complexo EDV, que é um complexo eólico nosso na região do Ceará, um impacto de curtailment menor nesse trimestre. O curtailment ficou em 43% nesse TRI, e no mesmo período do ano passado a gente tinha tido um curtailment de 55%. Passando agora para o EBITDA, ele totalizou 743,6 milhões, nós tivemos um incremento de 13,4% em relação ao terceiro TRI de 24. E aqui eu vou trazer dois destaques. O primeiro é esse crescimento da receita, que eu acabei de explicar, e o outro nós tivemos um aumento de 37,7 milhões na conta de equivalência patrimonial, que é explicado pelo aumento no resultado da TNE, né, em decorrência da entrada em operação integral desse ativo agora em setembro. Passando agora para o lucro, ele totalizou 219,8 milhões, isso representa um crescimento de 20,2% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E aqui nós tivemos três principais variações, né? A primeira foi esse aumento de 87,8 milhões no EBITDA que eu acabei de mencionar. Depois nós tivemos um crescimento de 21,8 milhões no resultado financeiro. Esse crescimento basicamente ele é pelo aumento do CDI. O CDI nesse trimestre ficou em 3,65%. E nós tivemos um CDI de 2,59% registrados no terceiro trimestre de 24. E por último, nós tivemos um aumento de 21,2 milhões nos impostos, dado que no 3T24 nós tivemos um efeito positivo não recorrente na transmissora EATE, em razão da obtenção do benefício fiscal Sudã em setembro de 24. Passando agora para explicações dos números em IFRS, a receita ela teve um crescimento aqui de 3,7%. O impacto na receita de geração é o mesmo dos números regulatórios. E no segmento de transmissão, nós tivemos aqui dois principais fatores. O primeiro, nós tivemos um aumento de 125,4 milhões na receita de infraestrutura em razão dos investimentos realizados na TECP.
Em contrapartida, nós tivemos uma redução de 120,3 milhões na receita de remuneração do ativo contratual pela redução do IGPM. O IGPM nesse trimestre teve uma variação negativa de 2,07% e no terceiro trimestre de 24 ele tinha tido uma variação positiva de 1,72%. Passando agora para o EBITDA, ele totalizou 984,6 milhões. Aqui acho que nós tivemos duas variações mais importantes. A primeira foi a variação na receita do segmento de transmissão que eu acabei de explicar, e nós tivemos uma variação positiva de 273 milhões na conta de equivalência patrimonial. Nós só temos um ativo que entra via equivalência patrimonial, que é a TNE, e a TNE ela teve um efeito não recorrente nesse trimestre, que foi em função do resultado da arbitragem. Passando agora para o lucro, ele totalizou 489,4 milhões, isso representa um crescimento de 34,5% em relação aos números contabilizados no terceiro trimestre de 24. E aqui eu gostaria de destacar três contas. A primeira delas é esse crescimento de 291,8 milhões no EBITDA que eu acabei de explicar. Outra variação importante foi o aumento de 381,7 milhões nos impostos, principalmente pelo efeito positivo não recorrente na transmissora EATE no 3T24, em razão da obtenção do benefício fiscal Sudam em setembro daquele ano. E por fim, nós tivemos uma redução de 238,4 milhões na participação de minoritários, em razão principalmente da redução do lucro na transmissora EATE, justamente pelo impacto da variação nos impostos que eu mencionei anteriormente. Passando agora para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento da holding. A controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 890,3 milhões, que é referente à oitava emissão de debêntures. Essa dívida ela tem um custo de IPCA mais 6,5% e foi feito um swap para 96,35% do ICDI. Nós fechamos com uma posição de caixa de 1,3 bilhão, resultando em uma dívida líquida negativa de 446,7 milhões. Seguindo para o próximo slide, nós temos o endividamento consolidado. A dívida bruta ela totalizou nesse trimestre 12 bilhões 435 milhões. Nós fechamos com uma posição de caixa de 3 bilhões 224 milhões, resultando em uma dívida líquida de 9 bilhões 211 milhões. Com relação à estrutura da dívida consolidada, nós não tivemos variações significativas. A maior parte da nossa dívida, 53%, ficou indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 27% e pelas dívidas em cestas de moeda, que representaram 13,3%. Seguindo para o próximo slide, nós apresentamos a destinação de resultados. O Conselho de Administração da companhia ele aprovou a distribuição de dividendos no montante de 98,9 milhões, o que representa um aumento de 30% em relação aos dividendos distribuídos no mesmo período do ano passado. Esse é o maior dividendos intercalar já pago pela Alupar desde a adoção da política de dividendos em novembro de 22. E essa distribuição ela equivale a 30 centavos por unit. O pagamento ele vai ser feito no prazo de até 60 dias após a aprovação, que foi ontem, dia 6 de novembro. E a data recorde será no dia 13 de novembro, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 14 de novembro. Passando agora para o último slide da nossa apresentação, a gente demonstra aqui o desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, ao longo do ano, as ações da Alupar, com base no fechamento de ontem, estão apresentando uma valorização de 37,03%. Nesse mesmo período, o Ibovespa está com uma valorização de 27,48% e o índice de energia elétrica, o IEE, está com uma valorização de 50,85%. Um outro ponto que eu sempre venho destacando é o volume financeiro. Então, no acumulado do ano, a gente fechou, com base no dia de ontem, com um volume médio financeiro de 28 milhões de reais diário, e isso representa um crescimento de 3,7% em relação à mesma média do ano passado. Com isso, eu fecho aqui a minha apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, basta clicar no ícone de Q&A no menu inferior da tela e escrever a sua pergunta junto com seu nome e companhia. A nossa primeira pergunta vem do senhor João Pedro Herrero, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? João Pedreiro de Santander aqui. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. São duas aqui do meu lado. A primeira seria sobre aquisições. Então, nos últimos meses aí, a gente tem visto que algumas plataformas de transmissão foram colocadas à venda no mercado. E eu queria entender qual que seria o apetite da empresa para esse tipo de operação, seja ou da compra da plataforma ou de ativos específicos. E uma segunda pergunta aqui seria sobre oportunidade de leilão de transmissão ou bateria nos países da América Latina fora o Brasil. Queria entender primeiro se tem mais algum leilão nesse ano para a gente ficar de olho e como que estão as oportunidades para 2026. Obrigado. Tá, então, a primeira questão é a questão das baterias, né? E Latam. Ah, tá, não, desculpe, a plataforma de M&A. A gente, o que a gente tem visto é que quem tem participado muito ativamente dessas plataformas, né, são os fundos, né, internacionais de pensão. E a gente, como a gente é uma empresa cuja característica principal são ativos greenfield, o nosso custo de capital acaba sendo um pouco mais alto que essas empresas para entrar nessas plataformas tão grandes, né? Então, isso comprometeria muito o capital, com um custo de capital maior e eu acho que a gente não tem tanta competitividade. Embora, se você pegar o último leilão aqui do Brasil, eu acho que o retorno tá bem pior do que as últimas vendas aí de ativos de M&A aí. Eu nem entendo porque algumas empresas que são empresas grandes não participam de M&A e participam muito agressivas no Greenfield, né? Que eu acho que está dando mais retorno no M&A do que no Greenfield nesse momento específico, tá? Mas nós estamos com uma carteira grande de projetos, então eu acho que nesse momento não faz sentido não pelo nível de retorno que a gente vai exigir. Com relação a projetos fora do Brasil, eu acho que esse ano não tem muitas coisas aí no pipeline. A gente sempre tem participado, tem procurado oportunidades. E baterias, por esse momento, não. A gente está aguardando a regulamentação aqui do Brasil, né, de baterias, definir as regras finais. E é uma coisa que a gente olha, a gente participou na Argentina de um BID, de um projeto de um BES, mas por questões de Argentina, custo Argentina, acabamos não levando esse projeto. Maravilha, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Fala pessoal, obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, né, é um pouco explorando ainda o leilão de transmissão desse último que aconteceu, né? Ali foram ofertados, né, alguns lotes para construção de compensadores síncronos, né? E a companhia até chegou a participar de alguns deles. Se vocês puderem comentar um pouquinho só essa oportunidade, né, o desafio para esse tipo de operação e também um pouco sobre a expertise da empresa nesse tipo de empreendimento, né? Só para entender como que vocês avaliaram isso. E uma segunda pergunta, né, ainda realmente nesses investimentos da Latam, é mais para entender como que vocês estão vendo caminhando a alavancagem da empresa nos próximos anos e se essa trajetória permite, né, que a empresa continue aí participando desses leilões na Latam. Acho que são essas duas perguntas aí. Obrigado. Então, compensadores síncronos são os projetos que a gente está fazendo lá no Chile. E são dois compensadores síncronos, a gente participou de um estudo lá.
Lá o sistema é um pouco diferente, porque exigia uma engenharia maior do que aqui, porque você era obrigado a dar todas as definições de alocação, energia reativa a ser injetada no sistema, então tinha algumas características bem específicas, né? Esse compensador síncrono que foi leiloado aqui, ele é um compensador mais complexo, é um compensador de 300 MVAR, né? Eu não sei exatamente qual tecnologia que cada player está utilizando. Quem tem mais experiência nisso, pelo que eu me lembro, era a GE que fez. Enfim, não é um equipamento tão simples e tem uma condição de PV que é mais pesada do que os outros processos em geral, né? A disponibilidade de um compensador síncrono não é igual à disponibilidade de um transformador, por exemplo, porque é um equipamento mecânico com todas as questões que envolvem o equipamento mecânico, né? Mas entre o gerador e um transformador, vai para facilitar o entendimento, a questão da disponibilidade desse equipamento. Não sei exatamente o que está sendo usado, como é que é o sistema de refrigeração, que é uma questão bem complexa no compensador síncrono, mas é um equipamento mais complexo e a gente considerou premissas talvez um pouco mais conservadoras aí para esses equipamentos do que eventualmente outras empresas. A alavancagem. A alavancagem a gente está caminhando dentro dos nossos limites, a gente tem feito um trabalho grande aí com os bancos, principalmente nessa questão de alavancagem, de ser considerados projetos em construção, né? Então, a gente tem conversado, tem conseguido, porque quando você tem um backlog muito alto, o seu nível de alavancagem acaba fatalmente aumentando durante esse período de implantação e depois ele cai e ele consegue cair numa velocidade bastante rápida, né? Então a gente tem conversado aí com os bondholders aí para mostrar isso e para permitir chegar a um nível ótimo de alavancagem aí para a companhia. Tem surtido efeitos, nós temos feito emissões sem covenant, né? As últimas emissões baseado em outras empresas no mercado e no mercado internacional também. A gente tem mostrado que algumas características que se usa como padrão não serve para um tipo de empresa como a nossa. Legal, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Lorena Fernandes, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Falando um pouco sobre geração, eu queria entender um pouco mais qual a visão de vocês sobre o potencial ressarcimento do curtailment por indisponibilidade e confiabilidade via ISS, né, que está previsto na MP 1304, e também se a companhia estaria disposta a abrir mão de eventuais processos judiciais, caso existam, né, conforme é exigido pelo texto. Obrigada. Olha, isso daí precisa ver como é que vai ser a regulamentação, tá? Porque, em tese, esse problema já estava resolvido há muito tempo, essa questão do curtailment. Porém, quando foi para a regulamentação, a condição que saiu na regulamentação estava diferente da interpretação, tanto nossa quanto de outras empresas no mercado, tanto que teve uma judicialização enorme. Eu não sei como é que vai ser a regulamentação disso, né? Então, ainda é difícil dizer se a gente vai abrir mão de alguma ação ou não, né? Isso aí está sendo feito um trabalho, a gente participa das discussões via a Beólica, somos signatários também das ações que a Beólica ingressou nessa questão do curtailment. Então, vamos ver exatamente como é que vai sair isso. Ainda eu acho que é um pouco cedo para a gente tomar qualquer tipo de decisão sem ter a definição exata do que é uma coisa e do que é outra, né? Eles fazem uma distinção entre restrição sistêmica, restrição energética, enfim, tem algumas questões aí que a gente precisa entender melhor como é que isso vai ser calculado, como é que isso vai ser aplicado. Perfeito, muito obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou digitar a sua pergunta clicando no ícone de Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Ok, então eu queria agradecer a todos aí a participação, o interesse pela companhia, agradecer as perguntas, a dedicação de vocês todos, olhando a companhia e tentando entender melhor como a companhia se posiciona estrategicamente. O nosso time aqui está à disposição de vocês, quem quiser conversar mais e tiver um interesse em entender melhor, a gente está à disposição de vocês e aguardo na próxima apresentação de resultados aí para a gente poder conversar mais um pouco. Então, uma boa tarde e até a próxima. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.